Oi, o Sem Censura está começando agora. O programa de hoje vai falar da violência do nosso dia a dia. A gente quer questionar o seguinte: você mudou seus hábitos por conta da violência? Esse é o nosso assunto com o sociólogo Alberto Alvadia. E a violência contra a mulher também tem aumentado ou será que tem tido mais visibilidade? Esse é o nosso assunto com a assistente social Lúcia Xavier. A Lúcia é coordenadora da ONG Crioula. A violência motivou a designer Paula Pinheiro a criar o projeto BO Coletivo. O projeto incentiva as pessoas que sofreram algum tipo de violência a colarem cartazes no local onde foram agredidas ou roubadas. Várias cidades brasileiras já aderiram a esse movimento. E essa marcação no mapa da violência também pode ser feita pela internet, através de aplicativos para tablets e celulares. Estamos esperando a jornalista Hildegard Ângel. A Hilde é filha da estilista Zuzu Ângel, que lutou contra a violência e a repressão da ditadura militar na busca pelo filho Stuart Ângel Jones, militante político, vítima da ditadura dos anos 70. E a Hilde está fazendo uma homenagem à mãe dela com a exposição Ocupação Zuzu. A mostra está no Itaú Cultural de São Paulo, depois vem para o Rio, vai para outras cidades e traz performances, mostras de cinema, mais de 400 itens que mostram a trajetória e a luta da Zuzu Ângel. O jornalista Marcos Veras mostra o olhar de quem tinha parentes e amigos na luta armada na ditadura, no romance Qualquer Maneira de Amar. Há personagens reais no livro, o livro é dedicado a 2 desaparecidos políticos que eram amigos de Marcos, e cada capítulo tem uma canção como trilha sonora. Por exemplo, Disparada, Feira Moderna. A gente vai conhecer melhor hoje esse livro. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, pelo Twitter, @scensura, no Instagram, @programa Sem Censura, e no Facebook, Sem Censura TV. Eu vou começar conversando com a Lúcia Xavier, porque desde ontem o noticiário tem assim... É claro que o noticiário assusta a gente todo dia, né? Se a gente pudesse não ler jornal e por isso e não ter essa realidade seria melhor. Mas ontem tinha uma menina sendo agredida num colégio no interior de São Paulo porque era bonita, quer dizer... Nem sei se era bonita, coitada, porque a foto era ela toda unhada, machucada, uma coisa horrorosa, por um colega de 15 anos. Um rapaz foi preso porque ejaculou numa moça num trem da Supervia. Foi preso em flagrante. Levaram a bermuda e a sandália para análise. A todo instante, as pessoas, a moça grávida de São Gonçalo, enfim, o Brasil inteiro. Eu estou lembrando dos fatos que eu li de ontem para hoje. Aumentou a violência contra a mulher? Ou ela é mais visível? Ou porque está havendo um desrespeito muito grande nessa questão da encoxada, nessa questão do estupro. Sim, sim. Está uma coisa tão evidente, não sei se a gente fica em dúvida se está aumentando ou se está tendo... aumentou. É porque a nossa ideia é sempre achar de que como melhorou o serviço de notificação, de denúncia, então efetivamente ele está dando visibilidade ao fenômeno, mas eu acho que ele aumentou. Ele aumentou sobretudo porque ainda paira na nossa sociedade uma perspectiva de que a violência contra a mulher não tem menor sentido, né? Que a mulher não tem esse valor. E nesse sentido, essas situações sexuais têm ampliado bastante. O próprio Rio de Janeiro, em 2012, teve 6.000 casos de estupro. Então, não é nada fantasioso achar que aumentou foi só as denúncias, mas que, de fato, as mulheres estão se sentindo mais inseguras, né? As experiências de Salvador... Isso, nem 6.000 números de estupro. Não, é assustador isso. É assustador. E pensando nas principais capitais, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, né? E todos esses casos que você está relatando aconteceram nessas capitais. São situações em que as mulheres, apesar de terem alguns mecanismos de defesa, como vagões próprios, espaços para denúncia, né? O próprio Rio de Janeiro vai ter um projeto que vai permitir ampliar esse processo de denúncia, mas o que a gente percebe é que existe, de outro lado, uma insegurança institucional. As mulheres não têm os seus casos bem resolvidos, as suas denúncias não são tratadas à altura do que o problema se apresenta, né? Então, eu acho que tudo isso gera esse ar de insegurança. Porque essa questão da violência contra a mulher, da violência sexual, ela nos trens da Central, por exemplo, já existe vagão feminino. Sim, os seguranças dizem que cobram dos homens, os homens simplesmente entram no vagão.
E entra no Acham valor que é com a seu intenção direito. de, né? Porque senão não eram pegos em flagrantes. Sim. Né? No pleno delito, a ponto de ir para a delegacia levando a bermuda, a sandália, Agora, francamente. essa questão é muito interessante. Assim, e é muito perverso, porque é com a população mais pobre também, né? Porque é no trem, na lotação lotada, que é a questão no das ônibus mulheres cheio. das favelas, né? Que também o estupro nas suas comunidades aumentaram. E o que eu acho ainda mais grave é que, de alguma forma, todos nós já conhecemos temos esses dados e essas A gente não achou que tinha informações. melhorado, a Lei Maria da Penha, a gente Sim, teve algumas coisas que, né, parecia que a gente tinha avançado. Mulheres com mais direitos humanos, mas eu acho que essa cultura ainda é muito forte e, ao contrário, a negação da sociedade a esse tipo de violência é muito fraca. Eu acho que a sociedade ainda, diria a expressão conivente, entre muitas aspas, com essa situação. A própria pesquisa do IPEA, mesmo depois de corrigida, mostra né, a claro, situação caiu de bem... 65% para 28%, mas 28 ou 26 26 é muita gente que acha acha que a roupa que você usa, né, favorece ou não o ataque do outro. Como assim? E os casos graves de violência, né, esses que levam ao homicídio, se arrastam há anos, a gente não fica nunca sabendo, como o caso da jornalista de São Paulo, como o caso da Elisa Samúdio, como outros, esse mesmo agora de São Gonçalo, né, se perguntando quem foi, Quem foi, matou, né? Foi o marido, foi a amante do marido. Foi o marido, foi a amante, o marido está livre, a amante está presa. No fundo, ainda a resposta é muito fraca. Muito fraca. Como é que você vê isso, Alvadia? Eu acho que, por exemplo, esses episódios agora de notificação tendo aumentado de registro em trens, em coletivos, a gente está pensando ainda assim numa lógica dos grandes centros, Sim. né? Porque no interior talvez haja muito mais casos que não são notificados. A mulher ainda carrega consigo um peso moral de muitas vezes delatar aquele que, por exemplo, está na sua família, alguém de relação próxima, achando que no final das contas será ela própria culpada por aquela conduta, né? Aquela noção de que a própria conduta nossa enseja e legitima o sofrimento de uma violência. Para lembrar, aquele caso, tem uns anos atrás, se não me engano, na Barra da Tijuca, que espancaram uma mulher que estava no ponto do ônibus. Sim. Os rapazes que cometeram a ação disseram, pô, achei que fosse uma prostituta. Ou seja, como assim, né? Não é? E acho assim, correlato com o fato de considerar que a mulher trajar determinada roupa ou ter determinado gesto legitimaria uma postura violenta por parte de um homem. Com certeza. Quando você fez esse aplicativo, Paula, você tinha um caso de assalto pessoal? Não, na verdade o aplicativo surgiu foi uma proposta num evento de economia colaborativa. Então, o nosso grupo pegou a questão da segurança pública, a gente achou que vou explicar bem direitinho como é que foi. Eles nos deram uma caixinha com R$100 e com o tema dentro. Aí disseram, vocês 8 têm 1 hora para achar uma solução, botar na rua e ter repercussão da mídia. A gente fez essa tarefa, jogou na mídia pensando que não ia gerar nada, aí no primeiro dia tinha um monte de gente já curtindo, distribuindo cartaz e a coisa... Aí a gente vê que é latente a situação da segurança, né? A população precisa disso, sabe? Ela sente necessidade. E até hoje, tipo, as pessoas nos mandam um e-mail avisando, fui assaltado em tal lugar, sabe? A gente está tentando tratar isso de alguma forma, porque a gente fica sem... É um aplicativo? É assim, começou com o cartaz. E aí uma empresa que faz aplicativo se interessou e nos propôs. Vocês querem fazer? Dizia, fui assaltado aqui. Fui assaltado aqui, tá o horário, e aí você também? E aí a pessoa podia colocar, preencher. E as pessoas começaram a colocar e outras pessoas começaram a preencher. E a gente pegou alguns relatos de pessoas, gravou pessoas colando também, sabe? E explicando o que aconteceu naquele local e tal. E eu vejo assim que era uma coisa que nós pensávamos que a gente estava simplesmente cumprindo uma tarefa. Fizemos a tarefa, tá feito. E conseguimos uma repercussão desse tamanho. Por quê? Né? Porque a situação a situação está periclitante. No ponto do problema. Sim. Ontem, eu não sei em termos de Brasil, porque eu confesso que eu fiquei gravando aqui ontem à noite, eu não vi o Jornal Nacional. Então não sei se passou nacionalmente. Mas no Rio de Janeiro, enquanto acho que era Eduardo Tchau, né? Isso. Entrevistava uma moça central. na Presidente Vargas, uma senhora,
ela foi assaltada durante a entrevista. Eu não sei se a imagem passou o Brasil inteiro. Passou isso. Então todo mundo viu, muita gente viu. E é uma coisa inacreditável isso, quer dizer, não há nenhum disfarce, é descarado, né? E é muito tempo, né? Esses episódios ali, sabe-se há muito tempo. Muito Desde aqui do tempo, centro do Rio de Janeiro sempre, até a Central. Já mudei meu tem esse roteiro, já não passo mais pela Presidente Vargas há um tempo, já com medo daquele E a pedaço. Secretaria de Segurança em frente, a O Direitos Humanos Ministério também em do frente, Exército. o DPCA em frente, né? Agora, duas questões se colocam para mim, assim. Primeiro, por que é que ao longo de tanto tempo isso permanece? E segundo, quem são esses jovens, de onde vêm, quais são suas demandas, por que é que continuam praticando ao longo do tempo isso, né? Que oferta, que alternativa é dada para esses jovens também, muitas vezes adolescentes, que estão numa prática delituosa, está explícito isso, mas qual é a proposta que o Estado oferece também como alternativa para entender o processo pelo qual passa esse jovem que chega a cometer esse ato? Pois é, mas aí eu não quero fazer o advogado do diabo, mas vou fazer. Porque é o seguinte, tá bom, o jovem é carente, ele tem que ter uma ocupação, blá, 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 mas ele está ali roubando, ele está... Tem as sanções previstas para isso. As Tem sanções sanções, previstas. cadê as sanções? Exatamente, Cadê né? a autoridade? Ou se são cumpridas, são pela metade em condições precaríssimas, É né? porque aí recolhe o menino não sei quantas vezes, né? Não, não Recolhe, oferece leva pro suporte, abrigo, suporte necessário. Solta 200 vezes, aí daqui a pouco alguém amarra num poste, não é? Eu não estou defendendo amarrar no poste de jeito nenhum, mas você compreende, porque às vezes a pessoa passa ali todo dia ela vê a mesma pessoa, vai pirando também, entendeu? Mas eu então acho o que o mais Estado gra- não pode deixar essa coisa fugir do Acho que é uma controle. fragilidade da ação pública muito grande nesse Porque aspecto. né? olho por olho, dente por dente, não dá certo há séculos. E eu acho Não que é? o Não mais é pra grave. fazer. E eu acho que o mais grave é olhar uma pessoa nessa situação e fingir que a vida dela está boa, porque se encontra um jovem roubando, como aconteceu nessa matéria, se leva para um abrigo, isso não é suficiente para solucionar os problemas que ele apresenta, mas também não é suficiente para gerar segurança na cidade, né? Então eu creio que essa situação também nos permite pensar como que você está dizendo agora. Bom, então quem vai tomar conta desse problema, né? Porque... E isso é muito mais grave, porque falta a responsabilidade do Estado e as nossas possibilidades de cobrar do Estado medidas adequadas para esse problema, porque elas existem, estão previstas em lei, existem equipamentos para isso, elas não são tomadas, né? Então... Uma coisa que me chamou a atenção nesse mesmo noticiário é você lendo um soldado da Polícia Militar que foi pego em alguma comunidade, levado para São Gonçalo, também apanhou muito e tal, levou 10 tiros, 8 tiros. Ontem eu li no jornal que quem atirou e quem bateu tinha 12 anos. Alguns dos elementos. Quer dizer, eu não vi, eu li. Mas não é chocante, quer dizer, vai chegar... Porque a gente fala, tem que ter a redução da maioridade penal, outro diz, não, de jeito nenhum, não vai adiantar. Mas daqui a pouco vão prender no berço, né? Porque já está com 12 anos. É complicadíssimo isso. Tem que ter é um polvo, né? Quer dizer, você dá oportunidade ao jovem, você dá educação, você dá escola, você prende quem está roubando. E também tem segurança. Tem que ser tudo junto agora. Tudo junto. Nossa, agora, não. Eu creio que a política tem que ser de uma parcela dissuasória, tem que ter uma punição, mas também tem que, por outro lado, compreender se qual processo está em curso para que um certo contingente de pessoas tenha esse tipo de prática, né? Ou seja, um jovem muitas vezes de 14, 11, 12 anos, não sei até que ponto é uma escolha emancipada e autônoma dele cometer uma prática delituosa. Ou se ele está não determinado, porque há exceções, mas se não está condicionado por uma série de problemas pretéritos a chegar no fenômeno e cometer aquele ato. Mas ele tem que se descondicionar, então, né? Mas se ele é criança, não tem muitas vezes, tem que ser tutelado em muitas coisas, tem que ter educação, tem que ter família, tem que ter perspectiva. Pois isso que eu falei que é um polvo, porque aí são várias pernas, tem que ser né? condicionado pelo Estado, pela família, Você por vê outros a família, entes. tem Faltam, né? aquela ocupação do terreno da Telerge. A família a mulher tem 8 filhos, ela mesma diz que não tem emprego, ela tem 8 filhos. Ela tem pressão alta, ela não pode trabalhar, ela não sei o quê. Mas e o que esses 8 meninos vão fazer, né? É tudo meio... Não está menos previsto, porque eles vão ter que fazer alguma coisa, né? Se eles não vão para a escola. Não sei se dá para prever. Eles não têm ocupação, não têm escola botar profissional, uma cereja não tem casa, não tem família. Queria vai fazer botar o só quê? uma cereja no seu bolo. Ela deve ser uma mulher negra, né? E certamente eu não vi a mulher, ela só soube. O motorista de táxi que me contou, na verdade. Certamente deve ser uma mulher negra, né? E a gente volta à questão principal, né?
que como essas políticas se articulam para enfrentar os resultados dessa pobreza, mas também da discriminação, da falta de condições. Às vezes parece que é uma coisa muito difícil de acontecer, mas existem muitas políticas em curso. O que é que acontece com essas políticas que as pessoas escapam dela? Então, uma pessoa com 8 filhos já tem políticas de planejamento familiar, já tem políticas de creche, de educação continuada. O que aconteceu que as políticas não alcançaram essa pessoa? O que houve? E essa pergunta é a primeira que precisa ser respondida para que essas políticas, de fato, operem na vida daquela pessoa. Porque, a princípio, o que se pensa, ela está errada. O problema é ela. Sabe que então, eliminando ela não resolve o problema. Sabe que o motorista de táxi, por isso que eu estou preocupada com essa história de amarram aqui, amarram no certeza. Maranhão, E amarram vários, ali, né? e amarram em Niterói. Isso, você vê que ninguém amarrava ninguém até outro dia mesmo, pelo menos a gente nem ficava sabendo. E se amarrasse a gente saberia, né? É um Sairia uma precedente notinha. perigosíssimo que se abre, né? É claro que abre um precedente perigoso. O motorista de táxi que me contou essa história disse, eu mandava prender. Falei, como assim? Mandava prender a mulher, porque ela não podia ter 8 filhos. Mas como? Sim, você entendeu como é que a coisa vai? Ela vai crescendo no meio da população, num grau... Assim como crescente linchamento. Que aí vai... Eu tenho medo disso, de nada é feito, nada é feito, nada é feito, nada é feito, e uma hora explode de uma maneira horrível. Mas você não sente que já viveu essa história? Já. Você sente que já fiz viveu esse programa aqui há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, onde o Estado de novo parece a enfraqueceu, seca no Nordeste, não parece? Enfraqueceu Continua medidas aí. contínuas de enfrentamento da pobreza, de enfrentamento da violência, de falta de políticas articuladas. Me parece que esse momento é de novo, não posso dizer que é o ápice, mas pode ser um indicativo de que de novo o Estado não está atento e cumprindo as suas obrigações nesse campo. Por isso, essa situação da violência contra a mulher explode, né? Mulher como Cláudia Ferreira da Silva, morta pela polícia, arrastada pela cidade. Jovens que são violentadas e que absolutamente nada acontece. Serviços que, ou mal ou bem, funcionam praticamente com o bem, com a disposição, a vontade própria dos funcionários. Eu penso que há aí uma necessidade de avaliar se o nosso Estado está de fato cumprindo o que está combinado, né? Se ele de fato está jogando o mesmo jogo que a gente em relação ao enfrentamento da violência, à garantia de direitos, porque senão essa mulher vai ser presa, o outro vai ser amarrado no poste, vários linchados pelo país. E mais do que isso, muitas mortes, né? Porque aí a gente volta de novo a falar da população negra, muitos jovens, são a marca dos índices de mortalidade nesse país, né? Por homicídio. E eu acho que isso tem um pouco a ver com isso. Mas além um pouquinho... meninos que estão ali na Presidente Vargas, que a gente viu assaltar a moça dando entrevista, são todos meio pardos. Sim. Todos 14 a 16 anos, aparentemente, né? Claro que eu não fui lá ver a idade, mas é por aí. Mas é um povo que deveria estar na escola. Devia estar na escola, todo mundo na aula escola. De música, na aula de desenho, não? Ou depois da segunda adolescência, 15, 16 urbana. anos, de repente já aprendendo um ofício, no curso técnico, não é? Mas infelizmente não chega, de alguma forma isso não chega, mas né? é isso. E não é para um, não é para outro. Eles estão escapando. O gargalo é esse, né? Uma seletividade, só para concluir rapidamente, uma seletividade que vai se expressar mais tarde no sistema prisional, cujo perfil é negro, pouco instruído, origem humilde, morador de periferia, né? A gente já sabe linha, a linha, a gente já sabe a consequência, o que vai dar lá na frente. Então, ou seja, me parece que uma série de aspectos, a gente já sabe até uns diagnósticos importantes, né? E o desafio, como ela disse, é o que acontece, que as políticas públicas são feitas ano após ano e não há uma continuidade, né? Não chega na ponta a atingir quem tem que atingir. Como é que é esse desenho feio da política pública, né? Será que ele faz sentido para o que deve ser assistido ou ele é planejado, né, nos gabinetes e não consegue chegar até a ponta, né? Engraçado que alguns exemplos assim que a gente vê, um coral no Acre ou no Pará, a gente vê soluções, assim, coisas darem certo, né? Então, é possível. É possível. Mas geralmente você vê iniciativas da sociedade, mas né? Da sociedade individuais, recentemente, uma diretora de uma escola no Pará, acho que se eu não me engano no Pará, vende bolos para reconstituir a escola, pôr ar-condicionado, comprar instrumentos musicais para uma banda.
Eu acho que as iniciativas da sociedade são muito bem-vindas e elas podem ser até exemplares para uma política mais efetiva. Mas a base da ação de garantia de direitos tem que vir do Estado. E mais do que isso, nós, sociedade, devemos estar sempre atentos a pensar que se há alguém na nossa sociedade com insegurança, se sentindo ameaçado quando pega um ônibus, que pode ser violentado, pode ser encoxado, pode ser maltratado, tem alguma coisa ruim para todos nós, né? E é aquela ideia que você disse, você mudou o caminho da central, mas nem todo mundo vai poder mudar. Sim, nem todo mundo vai então, poder mudar, e também não vai adiantar muito, porque tem os outros caminhos também vai acontecer. Não, é lógico, você muda só porque você se impacta com aquela situação. Sim. Você E quer se defender, revólver, quer se proteger. Tal, você fica meio assustado e fala, não passo mais por aqui, mas não muda nada, porque na rua seguinte também pode ter um revólver. Né? Você vai isolar na madeira, vai rezar para São João de Tadeu ou para o seu orixá, enfim, para quem você quiser. Mas talvez seja o nosso momento, né? Talvez seja o nosso momento de fazer alguma coisa, porque a segurança tá batendo a porta, está tudo numa situação tão complicada que eu vejo que assim, o governo não está dando conta. Quem sabe a gente não se une, quem sabe a tua ONG não se une com outra ONG e a gente vai se juntando. Tipo, a gente fez o BO Coletivo para fazer uma junção de dados. Não quer dizer que a gente vá resolver a situação da segurança pública. Isso não está na nossa mão. Mas a gente vai denunciar, né? Exatamente, mas facilita que uma comunidade produzir dados, né? Consiga pegar aqueles dados e busque mais segurança, sabe? Se cada um começar a se juntar, vamos começar a buscar segurança para o nosso bairro, vamos registrar ali no BO Coletivo, porque se for ver na Secretaria de Segurança, vamos lá no Rio Grande do Sul, só libera dados de 3 em 3 meses. E a gente sabe que o percentual de pessoas que faz o seu registro é mínimo. Então, a gente não tem precisão alguma disso, né? Então, e não tem credibilidade. Então, quem sabe a população não busca essa junção de dados. Eu vou aprofundar mais o BO Coletivo, vou aproveitar que a Ilde também já chegou para a gente falar de Zuzu Anjo. Daqui a pouquinho. Intervalo, a gente volta já. Sem censura no programa da TV Brasil. Bom, a gente vai falar de um aplicativo sem ver o aplicativo, é isso. Acredite se quiser. Aí já chegou. Vamos falar da Zuzu Anjo, já da exposição da ocupação Zuzu. A Paula é uma das criadoras desse projeto que começou em Porto Alegre, que é colar cartazes nas ruas, quer dizer, em síntese isso, né? Colar cartazes nas ruas indicando lugares onde haviam ocorrido assalto. E aí vocês eram uma equipe, um grupo de estudantes? Não, eram pessoas interessadas em economia colaborativa. Não tinha, se era estudante, não tinha essa... Era um evento... Mas assim, é um evento de economia colaborativa. Exatamente. A gente fomos todos no evento. E como é que você chegou assim nesse evento? Você fazia o que antes? É que eu tenho interesse nessa área. Aí apareceu apareceu esse evento, eu achei bem interessante. E esse evento é um evento que inicialmente começou na França, e aí um grupo de pessoas aqui do Brasil resolveu fazer aqui no Brasil também, no mesmo momento que estava fazendo na França. É o WeShare o nome. E aí esse WeShare é um movimento de economia colaborativa, que a ideia é juntar pessoas e trocar ideia, simplesmente trocar ideia de possibilidades de soluções para problemas públicos, com tecnologia, sem tecnologia, colando cartaz, conversando com as pessoas. Então, esse movimento acabou vindo para cá e a gente participou desse evento e aí surgiu o BO Coletivo. E o BO Coletivo consiste em, se a pessoa é assaltada, né? Por exemplo, aquela senhora de ontem, que foi assaltada na Presidente Vargas dando entrevista, aí ela colocaria ali um cartaz, foi assaltada aqui. Isso. Ali não ia nem ter espaço, né? Porque todo dia tem... ou registraria... o cartaz foi o início, né? A gente vê o aplicativo como uma evolução da ideia. E aí, então agora ela pode registrar aquela ocorrência no aplicativo e ficar lá registrado. E as pessoas têm como ver o que aconteceu. E como é que a gente acessa? Pode acessar pela internet, dá para ver os dados pela internet, ou pode ser por celular, o Android ou o iPhone. Chama BO Coletivo. BO Coletivo. A produção podia acessar e me mandar aqui, né? Aí o BO Coletivo diz, aqui tem muito assalto às tantas horas,
Isso vai para algum lugar? Isso fica, por enquanto, como a gente está bem no início, a gente tem poucos dados, então a gente não consegue fechar ainda métricas muito consistentes. Mas a nossa ideia é fechar métricas e começar a enviar essas métricas para as pessoas e até disponibilizar no site, sabe? Para que a pessoa possa fazer filtros, tal local, tal horário, para ver o que ocorrências tem registradas naquele horário, sabe? De começar É um guia da violência, é isso? Sim, exatamente. Fazer um guia da violência. Olha que ponto que a gente já que as chega. pessoas não tô achando, a ideia é boa, não estou criticando sim. a sua ideia como criatividade, não. Estou só criticando o inusitado da coisa, né? A gente chega num guia, em vez de um guia da cidade, né? Guia de museus e tal, um guia da... De certa forma, é o que o Twitter Lei Seca faz. Né? Porque ele vai informando, olha, tem tiroteio em tal lugar, aqui, assim, assim. Que, na verdade, o Lei Seca seria só para informar as pessoas que bebem, onde tem as barreiras, né? Mas eles fazem mais do que isso, eles começam a avisar, bastante. Olha, em tal lugar tem tiroteio, em tal lugar toma cuidado. E na verdade é isso, na rua né? Tal. É isso. É isso, Brasil. Aí isso foi um sucesso, assim, muito rápido, é isso? Sim, foi uma coisa bem surpreendente, assim. E quantos eram, assim, no grupo de criação? Eram 8 e hoje são 3. E vocês fazem o que, assim, na vida? Estudam? Eu sou estudante e sou designer. Aí eu trabalhei na parte na parte de desenvolvimento do software. E uma empresa fez o aplicativo Android E você já tinha intenção de trabalhar nessa área de designer de softwares, essas coisas? Sim. Eu já trabalho nessa área. Já trabalha nessa área, sua formação foi para isso? Só me agrada bastante a área mais social, sabe? Eu acho bem interessante essa coisa de poder disponibilizar, empoderar as comunidades de fazerem coisas legais e se proteger ou buscar algum recurso. E você identificava algum, por exemplo, maior incidência de mulheres sendo roubadas? Tem algum tipo já tem os dados assim? Não, a gente ainda não tem a gente só tem um banco de dados. Tem um banco de dados total, ainda não foi a gente ainda não fez essa estrutura para ver métricas e leituras assim específicas. De certa forma... Conseguiu. Vamos ver se a gente consegue ver o aplicativo aqui. Dá para ver aqui, Rio de Janeiro, a gente ainda não tem muitos. Vamos ver Porto Alegre. Porto Alegre tem bastante. Não sei se é bom ou ruim. Não, porque surgiu lá, né? Sim. Aqui, o que é? Aqui é São Paulo, tem bastante Como é também. que tem bastante também? O Brasil inteiro já participa, porque na internet tudo... O que aconteceu? Na semana que a gente lançou o aplicativo, a gente criou uma página no Facebook, BO Coletivo, né? Aí vários estados começaram a criar BO Coletivo São Paulo, BO Coletivo Maranhão, e eu acho que foram uns 18 estados, sabe, que criaram e começaram a mandar foto dos seus cartazes e incentivar. Aqui, ó, Tomás Flores, Porto Alegre, Tomás Flores 35. Digita o endereço e a cidade que você foi assaltado. Aí você digita o endereço e a cidade e coloca hoje. Já fechou de novo. Não tinha que... Vê se você consegue abrir aí algum lugar. Tem roubo, tem furto, tem todo tipo de qualificação. A criatividade vai... Né, o negócio vai chegando num ponto, né, Lúcia? O que você acha que é a saída, Lúcia? Olha, localiza aí para mim. Talvez por problemas de ofício, eu vejo que a primeira saída é a gente efetivar mais os direitos, ter os direitos como princípio de todo esse processo de relação entre todos os grupos da sociedade, né? Diminuir o nível de discriminação, diminuir o nível de pobreza, ampliar mais, fortalecer mais os direitos. Acho que esse é o primeiro ponto. É um caminho lento, né? É lento, mas ele não vem sozinho. Ele não pode vir sozinho. Porque fundamental. Porque ele está falando da civilidade, da maneira com que a gente quer viver em sociedade.
sociedade, sobretudo ele está falando daquilo que é fundamental para cada um de nós, em qualquer idade, de qualquer grupo racial, de qualquer gênero, né? Mas eu acho que hoje nós temos um know-how de políticas públicas muito importantes, que podem ser melhor aplicadas, com menos corrupção, com mais atenção às necessidades, evitar esses escapes, porque as pessoas, as políticas públicas são aplicadas nas pessoas como se elas estivessem com um problema, o problema fosse delas. Então, é como se eu estivesse dando a ela um medicamento para ver se o medicamento vai fazer efeito para aquele problema. Mas é o contrário, ele é o nosso tesouro. A política tem que vir para valorizar e retirá-la daquela condição. Acho que se a gente inverte esse processo, as políticas dão mais certo. Porque hoje, como remédio, elas ao contrário, pioram a situação. Então, você tem, por exemplo, um Estatuto da Criança e do Adolescente que tem um conjunto de ações que devem ser desenvolvidas, e aí você tem, de um quarto das ações, meia ação bem desenvolvida, o restante todo mal desenvolvido. Como se houvesse uma briga. O que está mal desenvolvido, na sua opinião? Para mim está mal desenvolvido o acesso à educação de crianças e adolescentes, está mal desenvolvido. Está mal desenvolvido políticas que garantam de fato que uma pessoa pega assaltando um transeunte ou qualquer outra coisa, seja bem encaminhada. Porque o problema não é só reter a pessoa, é também dar a ela condições para ela sair daquele processo. A legislação já é bastante dura, o suficiente para conter a pessoa, mas não é suficiente para dar conta do restante da vida dela. Mas para conter até 18 anos, né? Eu creio que o problema não está na lei, o problema está na sociedade, no modo com que a gente encara esses problemas. Se eu acho que uma pessoa aos 14 anos não tem ainda condição de tomar decisões e por isso não pode ser penalizada por todos os atos que comete, eu também acho que eu tenho obrigação de pô-la na escola. Então, se ela está fora da escola, alguma coisa tem que ser feita. Nem que seja eu pegar aquela pessoa e ir até lá ver qual é a situação. Nós temos um exército de funcionários, de serviços, que podem dar conta desse processo. O que eu acho é que se eu pensar que ela é um problema, que esse é está na sua índole, aí eu não tenho o que fazer. Vou esperar chegar a hora dela morrer, né? E que não é isso que a gente quer numa sociedade como a nossa. E acho também que falta fazer uma coisa, falta ter mais transparência e mais participação nas políticas de segurança. Eu acho que as políticas de segurança ainda são do tempo da ditadura. Elas não abrem a discussão para a sociedade, não escutam a sociedade, mesmo quando essa sociedade tem fóruns, centros de estudos, debates sobre essa questão. E por isso, muitas vezes, como ela é entendida como questão de segurança, nós não conseguimos dizer que desse modo não está bom, né? E aí, lógico, o modo que está também não está bom, não está bom mesmo. Você acha disso, hein? Eu acho que no Brasil nós temos uma tendência, eu acho que o brasileiro de repente descobriu, nós sempre tivemos aquela atitude muito feliz, muito alegre, né? Nós sempre vivemos a síndrome da alegria, da felicidade. O Brasil era o povo que assumia o personagem do povo feliz. E de repente nós assumimos a nossa consciência cidadã e viramos o povo que reclama. O povo que percebeu que pode reclamar. Mas eu acho que a gente também tem que assumir a nossa responsabilidade pessoal. E a gente o tempo todo transfere a responsabilidade para o Estado, como se não fosse individualmente com cada um de nós. Eu acho que nós todos, pessoalmente, temos responsabilidade também. Cada um de nós. Não é, Lúcia? Você não acha isso? Eu acho que eu também sou um problema. Eu sou parte do problema. Eu sou parte. Eu também sou responsável por todos os problemas do Brasil. Eu também tenho que não ser preconceituosa. Eu também tenho que, quando um menino assalta, arranca um cordão de ouro, eu também sou responsável por aquele gesto daquele menino. Eu também sou responsável quando aquele menino não é encaminhado devidamente depois que ele é detido. Eu também sou responsável, não é apenas o Estado. Eu também sou uma madame que devia abrir mão de certos privilégios ou de certos
digamos, benefícios que a vida me proporcionou, porque eu trabalhei muito e consegui adquirir isso tudo, mas eu podia ter menos para compartilhar mais. Eu podia abrir mão também. Eu acho que ao brasileiro falta isso. O que falta mais ao brasileiro, Humberto? Eu acho que tem um lado estrutural dessa questão que tem que ser visto, né? Porque também os canais de fomento para a implementação de políticas são institucionais, né? Ou seja, para que haja mais escolas, para que haja programas de assistência melhores, para que haja uma otimização do sistema judiciário, que puna melhor, não puna na margem, pune bastante, mas puna melhor, que as polícias possam aumentar a elucidação de casos. Acho que tudo isso passa pelo institucional. Agora, também concordo com o Edgar também, de que cada um também tem sua responsabilidade no modo como se comporta no dia a dia, como se relaciona com o próprio Estado, né? Aumentando também a sua cobrança, fortalecendo-se em fóruns populares, em canais de organização, nos seus sindicatos, nas suas escolas, universidades. Eu acho que tanto a questão de ação pela estrutura do Estado, quanto pela mudança comportamental individual, devem caminhar juntos, não são excludentes. E acho que, vindo para cá hoje, pensei numa coisa, lendo no jornal, são essas operações de garantia da lei e da ordem, que me parece um termo que vem justamente desse ponto, do Estado querendo produzir a lei e a ordem a partir de políticas. Talvez fossem operações de garantia de direito de serviços, né? Mudando o polo, então, né, da entrada do serviço, a ordem e a lei fossem produzidas de forma menos violenta, menos repressora, escutando mais o acúmulo, que, como falamos antes, se tem por parte do Estado, mas que também se tem das comunidades de base, né, dos movimentos sociais, das organizações populares. Então, acho que também inverter um pouco o polo da gestação das políticas e conjugar um pouco da ação, um lado na estrutura, um lado no indivíduo, seja um caminho, um apontamento, né? Equilíbrio. Solução não teremos, já não espero soluções da cartola. Mas pelo menos rimas. Mas pelo menos rimas e poesia. É isso aí, equilibrar na rima. Não é? Viu aí o aplicativo, mostrou? Sim. E tem um questionário, a gente preenche uma coisa? Sim. Eu não quero preencher, quero dar sorte de não preencher, porque tem que torcer para não acontecer nada. Antigamente a gente pedia só o local e o horário. Agora a gente está pedindo local, horário, a descrição é obrigatória e os descrição objetos... do que aconteceu. E os objetos também. Roubados. Porque a gente quer qualificar esse banco de dados. Mapear isso direitinho. Tá certo. Vamos fazer outro intervalo? Ou não? Boa. E volto já. Volto falando com a Ilde sobre ocupação Zuzu. E volto falando com o Marcos Veras sobre qualquer maneira de amar. Sem censura no programa da TV Brasil. Ocupação Zuzu. Acho que está no Itaú Cultural, tá bombando, né? Quem foi? A Mara Leandro. Ele disse que foi ver que tá lindo. Tá, né? tão bonito. Eu vi na televisão feliz. As imagens que a TV mostrou. Você tá feliz? Eu queria tanto que você tivesse ido. Pois é, aí para mim é tão difícil. Mas vem aqui, não vem? Vem. Então, vou com o maior prazer. Quando que vem aqui? Vem em agosto. Então, vamos fazer uma ocupação no Paço Imperial. Nossa, vai ficar lindo. E como é que ficou lá? Olha, nós ocupamos o Itaú inteiro, Itaú Cultural. Ocupamos 4 andares, os 4 andares expositivos do Itaú. Inicialmente seria um andar, e depois seriam 2. E foi indo. Mineiro, você sabe que come quieto, né? Vai lento. Quando vê, ocupou os 4. Quando vimos, estávamos ocupando os 4. Mas um entusiasmo tão grande, porque isso é o que se chama uma exposição família. Porque nós, o Instituto Zuzuange, o Instituto Itaú Cultural, eles acabaram formando uma grande família. Nós trabalhamos praticamente, intensamente, dias inteiros, ao longo de quase 7 meses. E o Instituto Zuzuange funciona num apartamento ao lado do meu, atrás do meu, são 2 andares. Contíguos. Mas essa ocupação ocupou a minha casa também. Teve um dia que meu marido entrou em casa e falou: Ilde, tem um homem na sala de jantar. Este homem ficou 3 meses na nossa sala de jantar, que era o pesquisador do Itaú. Depois vieram outros homens e outras mulheres
havia semanas em que vinham 17 de São Paulo, 17 pessoas da produção. E você tem todo o acervo da Zuzu lá? Nós temos na Casa Zuzu Ângelo, na usina da Tijuca, e mais neste apartamento de 2 andares. A ocupação no Itaú, ela tem talvez 1/10 do que nós temos. Porque isso foi feito assim, uma grande seleção. O mais difícil, eu acho, que é selecionar. Nós temos mais de 400 peças expostas. Mas o mais difícil... Mas assim, as roupas que Zuzu criou, os croquis... Os croquis, os documentos, as trocas de cartas que ela escrevia. Que ela recebia também. Que recebia, mas os que escrevia moldes, também. As fotos, objetos de ateliê. Eu guardo tudo, eu guardo trapo, eu guardo alfinete, tudo que você possa imaginar. Porque eu cresci no meio de fiapos, né? Fiapos no meu uniforme de colégio, eu ia toda cheia de fiapos. E eu tenho amor até pelos fiapos, pelos retalhos, por tudo. Porque isso é a minha vida, sempre foi. Pedacinho de papel, não jogue nada fora, não jogue pedaço de papel fora, nenhum bilhete, nenhuma etiqueta, não joga nada fora. Isso é a minha vida. E assim a exposição foi montada com os desenhos, com os cartazes, Com tudo. com as roupas, com os anjos, com os ícones, né, de Zuzu. A gente vai mostrar em close, ó. E as cartas que ela... Ah, estão aqui. Que ela protesta pelo seu irmão, estão também lá os documentos. E esta é Zuzu. Você conheceu a mamãe, né, Leta? Eu acho que eu conheci, mas eu nunca entrevistei. Já pensei nisso, não entrevistei. Era lindo, cadê os anjos? Inclusive, a última roupa que ela usou no dia que ela... A penúltima, porque não a roupa com que ela morreu, né? Mas tem a roupa que ela deu uma entrevista no dia que ela morreu para Márcia Mendes, para a TV Globo. Olha, para Márcia. A roupa está lá, e tem a fita da entrevista, e tem a entrevista, e tem o desfile de protesto político, a fita que é o Itaú que localizou. Que foi, eu procurei essa fita a vida inteira, que foi a ABC americana quem filmou. E essa fita estava guardada, eu acho que já cortada, porque na época, né, havia censura no Brasil, foi encontrada nos arquivos da TV Cultura. Mas em que ela denuncia a morte do Stuart. Aquele desfile de protesto, foi o único no mundo, né? Olha aqui, os anjinhos dela. Os anjinhos de Zuzu. Essa marca da Zuzu, né? É a marca dela. Mas foi muito bom ter feito essa exposição também, né? Foi muito importante. Essa aqui, a mamãe tinha mania de fotografia, ela fotografava a gente em toda a fase de crescimento, então nós temos um grande arquivo fotográfico. E a sua irmã continua morando fora? Ela mora no exterior. Você conheceu minha irmã? Minha irmã mora em Paris, na França, no interior da França, em Aix-les-Bains. Mas ela mudou para o Brasil muito jovem, porque ela estudava na PUC, Ciências Sociais, Sociologia. E a mamãe foi avisada que os militares iam invadir o curso dela e iam fazer várias prisões. E ela, então, mamãe tirou correndo e a mandou para Nova York. Ela foi para Colômbia. E realmente eles invadiram e fizeram várias prisões. Foi muito triste. Foi muito triste. E minha irmã nunca mais voltou. Casou-se com um italiano. Dos Estados Unidos ela foi para o Canadá, depois para a França, teve um filho lá. Depois se casou com um francês. E ela nunca mais pôde voltar para o Brasil. O acidente, digamos assim, que matou Zuzu, provocado para matar Zuzu, ficou provado? Ficou. Depois, no governo do Fernando Henrique Cardoso, em 1900, 22 anos depois da morte de mamãe morreu em 76. Em 1998, o ministro José Gregori criou a Comissão dos Desaparecidos Políticos. E foram feitas investigações muito, muito, muito profundas. Não havia possibilidade de recurso. E essa comissão era formada por segmentos da sociedade, da esquerda e da direita.
E eles concluíram, depois de um grande inquérito, que minha mãe não havia sido assassinada. Eu fiquei muito zangada, porque os inquéritos, os testemunhos, era tudo tão claro. Os testemunhos de que mamãe contava que estava sendo perseguida, seguida, eram tantas evidências de que ela tinha sido assassinada, inclusive bilhetes que ela deixou para o Chico Buarque, para outras pessoas, que ela tinha sido seguida, que ela estava sendo perseguida, se ela sofresse um acidente, era um assassinato. Eu aí, num desabafo, dei uma entrevista, acho que coletiva, dizendo que eles haviam dado aquele veredito, mas que eles não iam tirar da Zuzu Ângel o heroísmo, o martírio. Ela, que o Brasil inteiro sabia que ela era uma heroína, que eles iam levar para a biografia deles aquela mancha, porque o Brasil sabia quem era Zuzu Ângel. E nominei todos eles. Nisso, e o Fantástico colocou no ar. Nisso, meu telefone toca. Era um antigo deputado, Clerô. Ele disse, eu tenho uma pessoa que pode lhe dar esse depoimento. Era um rapaz chamado Carlinhos Medeiros, que você conheceu, que namorava, frequentava muito Hipopótamos, irmão do deputado Marcelo Medeiros, e que namorava a Sônia Amaral, irmã da Gisela Amaral. Meu falecido marido já tinha contado, numa daquelas noitadas de Hipopótamos, que o Carlinhos Medeiros tinha contado a ele, que tinha visto que mamãe sofreu um assassinato quando ele ia para a Barra da Tijuca, que ele foi no carro atrás dela. Eu liguei, fiz tudo, movi céus e terras, enchi a paciência do Marcelo Medeiros e consegui o depoimento do Carlinhos Medeiros. Ele deu então o depoimento. Ele viu o acidente. Ele viu que foi provocado. uma tocaia, que não foi um acidente. Ela ia para a Barra. Ela ia para a casa dela, para a residência dela de madrugada. Ele deu o depoimento e depois retirou o depoimento. Deixa estar que o pai do Carlinhos Medeiros, o Carlos Medeiros, tinha sido um jurista importante da ditadura. Você sabe disso. Aliás, eu acho que foi ele que redigiu o documento de criação do governo militar, do Castelo Branco, eu acho. O Castelo Branco, governo Castelo Branco. Eu aí fiquei desesperada. Nisso, eu estou... Como o Brasil é uma grande rede em que todas as pessoas se intercomunicam, há uma interação de todos os poderes e variedades de colorações políticas. Eu como lunista social, estou num jantar na casa de um assistente daquele nosso governador Marcelo Alencar, dançando com Milton, casado com a filha do Dro Hernani. Milton... depois eu lembro. Vamos. Milton Cabral, que tinha sido governador biônico da Paraíba. Olha a confusão. E o Milton Cabral fala assim, Hilde, saiu hoje na Paraíba uma carta aberta para você, escrita por um grande advogado. Eu falei, é? E ele conta que testemunhou o assassinato da sua mãe. Governador biônico da Arena. Ex-governador biônico da Arena, dançando comigo numa festa, eu, colunista social. Eu falei, eu quero essa carta. Ele falou, vou pedir para me mandarem. Ele soube pelo telefone, que naquele tempo não existia nada disso de internet. E existiu a carta mesmo? Me manda uma carta. Eu, mando a carta para o Luiz Roberto Nascimento Silva, que tinha sido ministro da Cultura, que por sua vez tinha sido filho de um embaixador ou ministro da ditadura, olha como é, que por sua vez era casado com a Vilma, que era amiga de
infância da minha mãe em Belo Horizonte. Olha como o Brasil é todo misturado. É um melting pot. Vocês estão entendendo o que é o Brasil? Sim. Aula de história E o perfeita. Luiz Roberto, é perfeito, né? E o Luiz Roberto manda a carta, que era o meu advogado na causa da minha mãe. Eu, amiga de adolescência da Rosário, que foi casada com Walter Clark, que foi quem me demitiu da TV Educativa. E aí, Mas o que dizia manda essa para o carta? Miguel Reale essa carta. A carta dizia, Ilde, me conta. Que ele era testemunha, junto com um amigo dele, do assassinato da minha mãe. Mas ele ia atrás dela no viaduto? Não, ele estava morando, estudante da PUC de de Direito, junto com o estudante da PUC de Jornalismo, no único prédio que havia em São Conrado naquela época, aquele de tijolinho vermelho. E assistiu. E desceram correndo. E quando chegaram lá embaixo, já tinha o carro da minha mãe, mamãe morta, assassinada, o rabecão, Nossa, que era o eficiência. único rabecão no estado do Rio de Janeiro, já tinha o carro da imprensa oficial e já tinha o carro de polícia e já tinha militar. Em minutos, 2 rapazes, estudantes da PUC, tomando uma cervejinha de madrugada na varanda. O depoimento deles era confirmado pelo tempo que eles demoraram, porque eles mandaram fazer a perícia, não o depoimento, o tempo que eles demoraram para descer o elevador e chegar lá, foi o tempo que a perícia levou. A configuração era a mesma das fotos do inquérito policial, que estava desaparecido, e nós só encontramos porque o Técio Lins e Silva entrou para ajudar e localizar esse inquérito desaparecido. Esta é uma história brasileira, em que todas as famílias se misturam e as famílias, ideologicamente, são E todas as completamente ideologias se contraditórias. Entendeu? E todas estão misturadas. É essa a história. E Zuzu foi uma mulher E mamãe foi corajosíssima, assassinada. foi assassinada. E mamãe deu a vida dela, não mais pelo meu irmão, que já estava morto, há 5 anos, mas pelos filhos dos outros. E depois que meu irmão morreu, caiu o ministro da Aeronáutica, foi o único ministro que caiu nos governos militares por causa de denúncia de tortura e morte. O gabinete, caiu o comando da base aérea do Galeão e não se matou lá, depois do Stuart Young. E era o mais sórdido e conhecido como o mais cruel de todos, que era o João Paulo Bournier. Então, a Zuzu foi uma heroína. E aí, o Miguel Reale Júnior, que era o relator, fez esse inquérito sigilosamente, sem eu saber. Porque eu só soube disso tudo por um telefonema do repórter da Folha de São Paulo, Mário Magalhães, que disse: olha, Ilde, fizemos eu acompanhei toda essa investigação que o relator fez, sem o conhecimento da família, até porque havia uma disputa da Folha de São Paulo com o Globo e eu trabalhava no Globo, e eu dava todos os furos para o Globo. E o Miguel Reale Júnior era o advogado da Folha de São Paulo, tudo tem a capa e a contracapa. E a história é essa. E foi provado que a Zuzu Ângelo foi assassinada. E foi provado por A mais B mais C mais D. Foi assassinada por agentes do Estado. Depois disso, até hoje, a imprensa publica, por razões não esclarecidas, um acidente de causas não esclarecidas, porque é muito fácil para as pessoas, e mesmo por uma certa parte da imprensa, dizer: Stuart Ângelo foi assassinado. Ah, mas ele era um militante político.
Era maior de idade, vacinado, sabia muito bem o que estava aprontando, teve o que merecia. Mas uma mineira, uma costureirinha, uma mãe de família, como é que mataram? Não, são razões não esclarecidas. Ela foi assassinada. Entendeu, Leonardo? Mas as razões estão esclarecidíssimas, né? Porque ela denunciou tortura, Desde denunciou a ditadura. 1998. Ela denunciou para os Estados Unidos, para o Kissinger. E no ano né? da Ela foi Operação super, Condor, hein? E no ano super da Operação corajosa. Você viu o Condor, filme? que Ainda não. matou Você muita jovem gente. deve ver. Os É 21 anos interessante que a mudaram história, a muito história. interessante a Os história 21 dela. Pelo... Nossa. Não, nem você viu o Mulher filme fortíssima. 21 anos que mudou os 21 anos que mudaram a história pelo filme, pelo filho do Flávio Tavares? Não, entrevistei e não vi. Entrevistei ele O aqui, filme inclusive. conta o que foi o golpe. E não adianta dizerem, não teve golpe, teve golpe, teve golpe, teve golpe, teve... Vai ver o filme, pronto. Pronto, resolve. Deixa eu falar um pouquinho com o Marcos Veras. Marcos Veras, que está lançando um livro que trabalha com... Trata de digamos, de uma parte desses jovens rapazes dos anos 60, vamos chamar assim, que ninguém tratou, que são simpatizantes, né? Quem não aderiu à luta armada, porém, de alguma forma... Corria os mesmos riscos. corria os mesmos riscos. Exatamente. Esse período da história já foi contado por vários militantes em livros que são indispensáveis para a história do Brasil. Serquis, Gabeira, Daniel, Serquis, Arão Gabeira, Reis, Daniel, o Só Álvaro Cid Caldas, o Benjamin. Cid agora, né? E quando eu comecei a trabalhar nesse tema, eu pensei nos meus amigos. Eu sou um pouco mais novo que essa turma. E eu queria contar essa história sobre um outro ponto de vista, sobre o ponto de vista daquelas pessoas que tinham os parentes, que tinham os amigos e que estavam também correndo os mesmos riscos, né? Apesar de tudo, é um livro para cima, é um livro alegre porque ele está cheio de música. É um período muito duro, mas é um período também de muitos contrastes. A música brasileira estava maravilhosa nesse período. E eu fiz questão de criar uma trilha sonora. A cada capítulo corresponde uma canção, a cada capítulo corresponde uma música. E eu acho que a música popular nos ajudou a passar esse período de trevas com um pouco mais de luz, com um pouco mais de alegria. Eu acho que foi um período muito criativo, né, se a gente pensar bem. Quer dizer, é contraditório falar isso, tem até que ter um certo cuidado para falar isso, para não parecer que eu estou adorando ter tido a ditadura. Não estou. Não, mas claro. foi um período incrível, porque tinha que burlar tanto, tinha que dar tanta volta por cima. É verdade. Né? Tem um disco... Que ficava criativo, é impressionante. Tem um isso. LP, que é o LP Acabou Chorar dos Novos Baianos, que é Olha, absolutamente que solar. bárbaro. É de 73, solar. gente. E é solar. E é solar. Você ouve até hoje e se encanta com todas aquelas canções maravilhosas, entendeu? Ele está aí, com uma pergunta, por que não viver? E eles viviam numa miséria, João Baiano. Pindaíba, lá naquele sítio, Guaratiba. Pindaíba total. Moraes Moreira, que é uma figura adorável, né? Verdade. Toda vez que ele vem aqui, ele conta umas histórias. E tudo era muito louco. Ele contando quando ele fez a música Ela Veio o Brasil Descendo a Ladeira, a frase é do João Gilberto. Ia descendo uma mulata, a ladeira abaixo, uma mulata bonita. E o João Gilberto virou para o Moraes Moreira e disse, olha o Brasil descendo a ladeira. Aí ele fez a música. Isso é uma coisa totalmente... Não é solar, é alegre. Não, espero que a Lúcia não considere preconceituoso isso. A palavra mulata, mas... Hein? É só a palavra mulata, mas o restante está perfeito. Não, ele Mas eu contando, acho que mas a eu não tenho palavra como contar de outro mulata jeito. Ela é uma mulata descendo a ladeira. ela vem embalada numa ternura. Essa tão mulata grande. é a mulata mesmo, do Depende carnaval. da foto, Lúcia. Eu, quando penso Mas não no tem laço, eu jeito, vejo uma Lúcia. ternura tão grande, eu vejo tanta beleza. É que a Leda já estava preocupada. Não, eu estava preocupada, porque agora tem que a gente ficar preocupado com tudo que a gente fala, né? Mas a história é essa, quer dizer, a frase foi essa, eu não posso mudar a frase do João Gilberto, nem a do Moraes. E a frase é essa, e ela desce a ladeira, tinha toda uma exuberância e uma malemolência eu acho muito amorosa que ele essa entendeu expressão como o nesse sentido, Brasil, claro. né? Muito O amorosa. que eu achei super carinhoso, dizer que o Brasil está descendo a ladeira. Claro. E estava descendo mesmo, e é a ladeira mesmo, né? E somos nós todos. E foi uma época muito criativa, muito rica, de muita dureza. Solar da Fossa, né? Aquele prédio que morava Gal.
Nossa, Caetano. Teatro Oficina maravilhoso, com todas aquelas atrizes lindas. Aliás, o personagem é apaixonado pela Ita Lanandi ao longo de todo o livro, entendeu? Ele sonha com ela. Eu fiz uma peça com a Oficina. Você fez? Eu fiz o Graça e Senhor, que foi a última peça. Claro, no Teatro Teresa Raquel. Teatro Teresa Raquel. Maravilhoso. 6 horas de espetáculo, né? Eu apanhava, eu saía de manhã e não tinha chuveiro. Tinha um chuveiro, não, tinha uma bica, né? E eu saía imunda, apanhava com ketchup, mostarda, porque eu representava os militantes que apanhavam do poder americano, né? Eu acho que eu representava o meu irmão. E eles me batiam com bola de futebol, as bolas numa rede. E me batiam a noite inteira até de manhã. Isso é uma medalha, Edgar. Você é mais uma vítima do Zé Celso. E me jogavam ketchup, mostarda, me jogavam Kellogg. E depois me punham para cantar Love Me or Leave Me. Tinha aquela frase, ame me ou deixe. E eu cantava, eu treinava para cantar, sou desafinada. Treinava e cantava. E depois tinha que cantar Somewhere Over the Rainbow. Aí era o elenco inteiro. E subindo pelo cenário. E saía de manhã de lá todo estrupiado, ainda tinha que tomar banho, não tinha uma bica. Que pingava a sua água. Dizer que eu não fui torturada, eu fui torturada. Sim. Pelo Zé Celso. A tortura da Oficina. É verdade. Mas é muito interessante essa história do simpatizante, porque muita gente dançava porque o amigo era amigo de, né? Estava perto, ou estava na hora errada, no lugar errado, né? Um exemplo tem aí o Tenório Júnior, pianista brasileiro, que estava em Buenos Aires, na Argentina. Exatamente, em 1976, ele acompanhava o Vinícius e o Toquinho numa excursão, saiu para comprar cigarro, comprar remédio, e caiu numa blitz e desapareceu. Foi preso e o coronel argentino, que inclusive deu um tiro na cabeça dele, confessa no YouTube, está no YouTube. É o coronel Cláudio Baerros, tem aí o link para a gente assistir. Confessa. Diz que não, eles prenderam, ao prender algumas pessoas que estavam num determinado lugar na rua, num bar, foi junto o Tenório. E apanhou tanto que chegou no momento que não tinha mais como libertá-lo. Então, o Cláudio Baerros, nós demos um tiro na cabeça dele. Está preso, pagando os seus crimes hoje na Argentina Democrática. Aqui não falam nisso. Não. Há um outro militante aqui com quem eu tive muito perto, eu dividi um apartamento com ele, que foi o Tomás Antônio Meirelles, da ALN. Passamos juntos 10 dias no apartamento em Ipanema. E talvez tenham sido os últimos dias de vida dele, porque em 7 de maio de 74 ele foi preso e executado. O delegado que terminou carregando o corpo dele para Campos, onde ele foi incinerado, também no YouTube confessa. O delegado Cláudio Guerra está perto de morrer e está acertando as contas com Deus porque não quer carregar isso. O link ele foi delegado também. Dobbs? Foi. E ele fala na morte da mamãe, ele fala quem poderia ter assassinado a mamãe. Sim. No livro dele. No livro dele. Cláudio Guerra? O Cláudio Guerra. Eu vou ver, porque eu conheci um delegado Cláudio quando prenderam o Gabeira. Provavelmente ele. Só para você ter uma ideia, era tão louco que o meu pai, que era tio do Gabeira, o Gabeira é meu primo irmão, então ele é irmão da mãe do Gabeira. No dia que prenderam o Gabeira, logo sequestraram o embaixador americano que suspeitaram do Gabeira, ou que tiveram a primeira prova, eles sumiram com meu pai durante 24 horas. Em Juiz de Fora. Que o meu pai é um comerciante de um armazém no interior de Minas, nada a ver com nada. E eu achei uma carta agora esses dias dele, explicando que se ele desapareceu, o que aconteceu. Ele foi abandonado no aeroporto de Juiz de Fora, onde até hoje não funciona. Você imagina em 68, 69 também não funcionava. E tal. É impressionante como tem, né? E não tinha nada a ver. O Gabeira não morava em Juiz de Fora, por que ele iria lá? Porque o meu pai... Mas joga uma rede, inclusive, para criar esse clima de constrangimento, porque de cria medo, todo... de pavor nas famílias das pessoas que estavam envolvidas de alguma forma na luta contra o regime. Né? Hoje a gente ri, mas só quem viveu aquilo sabe o que foi. Mas é bom que a gente possa rir hoje, porque a gente olha para frente e hoje a gente sabe muito bem que não há outra saída que não seja a democracia.
Eu acho bom a gente lembrar, falar muito nisso, porque eu falei muito aqui durante essa coisa dos 50 anos, aproveitei como gancho jornalisticamente, para a gente não esquecer. E para as novas gerações, porque eu tenho medo que as pessoas que nunca têm ouvido falar, né, fiquem só na literatura e não, não dimensiona como foi horrível, né? Como foi horrível. E por que não pode voltar, de jeito nenhum. E como o espírito humano é incrivelmente forte e cria também a beleza, mesmo debaixo daquela treva terrível. Por isso que o Chico Buarque, quando falava da minha mãe, dizia que mamãe era uma mulher ferida de morte e rindo. Porque ela criava. Porque ela criava. Ela criava os E ela criou, apesar de as coisas, tudo. mesmo no sofrimento. É a arte catártica, né? Faz uma catarse. Ela criou o tempo todo. E que foi que a salvou, na verdade, assim, no coração, né? É o que salva as mães, né? É o que salva as mães. As mães que perdem filhos, criar, né? Sem dúvida. Ai, intervalo, voltamos já já. Sem censura no programa da TV Brasil. Nesse bloco, a gente vai também ter um pouco da opinião de vocês, tá? Tem uma moça, Tânia Oliveira, que mandou pelo Twitter uma pergunta que ela repetiu várias vezes aqui no Twitter. Eu vi durante o programa, mas eu queria colocar mais no final. Assim, ninguém fala do controle da natalidade? Parece que isso é crime? Eu diria que é crime, mas o planejamento familiar não. E esse ano a lei de planejamento familiar foi modificada, permitindo à mulher tomar a decisão de laqueadura sem autorização do marido. Então, essa é uma iniciativa bastante positiva, né? Em que pese que a política de planejamento familiar já tem mais de 20 anos, o problema é que as unidades de saúde não oferecem esse serviço sem a intermediação de alguém. Então, geralmente, isso é trocado por voto, é um apelo quase que... Acabou de ser cassado um deputado, renunciou, porque Exatamente. Eles acusado disso, de ter trocado voto Por laqueadura. Quando a política já existe há um bom tempo, né? A política já existe. E há caminhos naturais. Você não precisa de procurar um deputado trocar seu voto. Não troque seu voto, aliás. Tem que procurar o serviço de saúde. Leve a sério o seu voto, porque é dele que você depende. Se procurar o serviço de saúde, a política será bem orientada e não precisará do controle da natalidade, que é outra coisa quando a gente fala. O controle da natalidade tem a ver com o controle do número de pessoas que nascem num país, né? Ou num lugar. A Rosana Brigagão está dizendo o seguinte: a violência está em toda parte. No sul de Minas, ela é de São Sebastião do Paraíso, todas as casas, prédios, tem alarme, cerca eletrificada. No Rio de Janeiro, está em Franca, em São Paulo, onde ela tem família também, segurança total. A segurança total, Rio de Janeiro é feito de um monte de curralzinho, né, de grade. Tudo tem um curralzinho, né? Você entra por um portãozinho, faz uma frente linda, depois gradeia tudo. O medo, né? O medo é paralisante também, não é, não, Albadir? É paralisante e, na verdade, é a questão da falta de segurança e a questão da sensação também da falta de segurança, né? Que muitas vezes ela pode ser produzida. Por exemplo, através, muitas vezes, de notícias da forma como são veiculadas, a interpretação que se dá aos episódios, muitas vezes coisas que são pontuais, de acordo com a maneira como são colocadas, pode dar a transparecer que são coisas recorrentes, acontecem com muita frequência. Eu me lembro de um tempo atrás, me ocorre agora na cabeça, sobre assalto a farmácia no interior de São Paulo. E a matéria como alguma coisa, farmácia no interior de São Paulo são assaltadas. Assim, que dava uma dimensão muito maior. Na verdade, eu fui pesquisar, tinha sido 3 ou 4 assaltos em cidades, sim, um pouco distantes uma das outras. Então, e a questão, e até dialogando com o aplicativo da colega, que você falou sobre, a gente devia estar falando sobre blogs de cultura ou informação, interação sobre lazer, que está falando sobre violência, o quanto também que muitas vezes, na contramão de produzir uma consciência sobre sua segurança, isso pode produzir um alarde coletivo, uma sensação de pânico, em que vai cortar também laços de interação, laços de circulação. Pode ser. Fazer igual o Anselmo. Pode ser. O B.O., então, tem uma moça, a Jaritza Cavalcante, e ela está nervosa, porque ela não tem Face, ela tem que ter Facebook para acessar o B.O.
Por enquanto tem que ter Facebook. Porque é uma coisa de formiguinha, né? Isso, a gente, como é uma ferramenta independente, a gente vai, sei lá, de dois em 2 meses a gente vai melhorando ele, vai fazendo melhorias, até que ele fique muito bom. E aí a gente conta com as pessoas também nos enviando coisas, melhorias que elas acham que são convenientes e tal. Então, aos poucos a gente vai construindo juntos a ferramenta. E aí no final dá certo. Mas quem tem Facebook acessa como mesmo? Pode acessar, pode olhar os dados na nossa página, que é www.bocoletivo.org, ou pode acessar o aplicativo, aí tu tem na Apple Store ou na Play Store para baixar, que dependendo se é Android ou e é grátis, iPhone. não? É gratuito. Tá bom. Melhor assim, né? Sim. Para todo mundo acessar. E vamos ver o que né, um dia vocês vão fazer com isso. Né? Sim. Mas de todo modo a ideia é muito boa, né? A gente não, né? A população. A gente espera que a população faça algo com esses dados. E que os governos também, Sim, as políticas públicas também façam alguma coisa com esses dados, né? A Prefeitura de Porto Alegre já está com bastante interesse em usar o BO Coletivo como fonte de informação. Então, é a primeira. Nesse sentido que eu falo, é muito importante. Marcos Vera já lançou? Já lançou, já está nas livrarias. Nas melhores casas do ramo. Nas melhores casas do ramo. E temos esse modelo também, que também já está... e-book. 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 Engraçado que é uma coisa que não pegou no Brasil como eu gostaria que tivesse pego. É verdade. Né? Mas vai, devagarzinho vai indo. É o futuro, se bem que eu sou louco com papel. Eu acho que eu adoro bom, livro, né? objeto livro. Mas é muito prático isso, para viajar, para engarrafamento. Eu voltei aos 15 anos, porque agora eu posso ler 3, 4 livros ao mesmo tempo, carregando um só. Né? Muito Isso melhor. é muito bom, né? Muito bom. E hoje, então, a exposição da nossa Zuzu fica até o dia 11 de maio no Itaú Cultural. Depois vem para o Rio de Janeiro, depois da Copa. 11 de maio é Dia das Mães, né? Dia das Mães. Então ele termina no Dia das Mães, que é bem emblemático. E eu quero te dar... os horários, você sabe, de segunda a domingo? Como é que não funciona? sei os horários, mas é o horário comercial, horário né? Horário normal do Itaú Cultural. Do Itaú Cultural. Agora eu quero lhe presentear, querida, com a camiseta do Stuart Anjo. Olha só. Olha só, para você, muito querida, obrigado, com o seu new look lindo, que você está linda. Obrigado. Olha só, o Stuart Anjo para você, que é uma mulher engajada. Olha aqui. Olha só, linda. E isso aqui era bonito pra caramba, Stuart, né? Ele era lindo, né? Não era lindo. E isso aqui não é para você, é para mim, mas eu trouxe para você ver. Isso aqui é a banda Zuzu Angel, na Austrália, uma banda de rock. Que homenageia a minha mãe na Austrália. Eu não conhecia, eu soube pelo Google. Olha que beleza, Zuzu Angel está na Austrália, uma banda que homenageia os aborígenes. Olha que bonitinha a camiseta deles, eles me mandaram de presente. Também ganho camiseta. Olha só. Tá vendo? Olha, mostra. Você, olha só. Olha aqui. Olha só o cocar. Muito Zuzu bom. Angel, lá da Austrália, gente. Muito bom. Ela ia gostar dessa, né? Eu quero ver se eu trago eles para o Brasil, para uma inauguração de uma exposição. Traz em agosto. Não é? As passagens a Copa já acabou, as passagens vão estar mais baratas. Mais barato. Então, o patrocínio. No palco, na Praça 15, do lado do Paço Imperial. Pesado, maravilhoso. Quem quiser pode acessar. Deve estar na internet, eu não tenho isso direito, mas deve estar. Está. Deixa eu ver se tem uma página, deve ter. Eles têm, Eles têm muito sobre o Rio. Muito bom, rapazes. Eles fizeram uma música em homenagem a Zuzu Angel também. E eles falam aqui do zuzuangel.com. Zuzuangel.com, olha só. Tá vendo só? Muito bom. Rock and roll. Então, ó, agradecendo a vocês por terem vindo, muitíssimo obrigada. Super valeu, obrigada. Agradecendo a vocês por estarem nos assistindo. A gente vai encerrar o programa com uma música que tem tudo a ver com o programa e com os assuntos que a gente falou aqui, que chama-se Cálice. Ela é do Sr. Buarque, do Sr. Chico Buarque, do Sr. Gilberto Gil, e vem cantada por Chico Buarque e o queridíssimo Milton Nascimento. Boa tarde, boa noite. Fiquem com a música aí, a gente volta amanhã, se Deus quiser. Valeu. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice.
de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Gorda porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, Pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, peito resta cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça.